Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. O tema da primeira lição dessa revista, que é a que nós vamos estudar hoje, é a pré-existência de Cristo. E o que nós vamos estudar nessa revista, em todas as 3 lições, é basicamente cristologia, ou seja, a teologia que estuda a pessoa de Cristo. E eu preciso que você entenda esse detalhe, e eu quero que você fique muito atento nessa lição, porque eu falei mais cedo para o pastor Rui, hoje eu estou aqui não é para fazer uma pregação, mas é uma palavra de ensino. Então você precisa ficar atento, porque tem algumas coisas que você não ficar atento, você, como se diz, perde o fio da meada. É igual filme. Tem filme que se você vira para o lado, a hora que você olha, você tem que perguntar a pessoa do lado, o que aconteceu? Então, em nome de Jesus, fique atento. Estudar cristologia, ou estudar a pessoa de Cristo, ela vai se tornar para você o alicerce da sua fé. Ela é o alicerce da sua fé cristã, e ela é também a base para você entender a teologia da salvação. Agora, você só vai entender a salvação a partir do momento que você conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo. Estudar teologia, ou como eu falei, estudar cristologia, através de uma revista de escola dominical, através de vários livros, ele vai te dar possibilidade de você conhecer um pouco mais de Cristo. Agora, você precisa conhecer Cristo, entenda, de experimentar o coração de Cristo. Eu fiquei maravilhado, eu já estou procurando um livro aí, e talvez seja até ele que a gente vai usar, e aconselho você a procurar esse livro, Experimentando o Coração de Jesus, do Max Lucado. Esse livro é fantástico, eu fiquei impactado quando eu vi ele, porque ele tem textos que falam sobre Jesus, e ele tem um devocional diário, onde você tem que todos os dias ler alguma coisa e responder perguntas sobre Jesus. Ou seja, ele te leva a uma busca incansável pelo conhecer a pessoa de Jesus. Então é isso que nós estamos começando aqui hoje. E o seu ponto de partida hoje é conhecer sobre a sua pré-existência. Ou seja, conhecer que ele já existia antes de nascer. E por que é tão importante estudar a pré-existência de Cristo? Eu anotei algumas coisas aqui e eu quero compartilhar com você. Se Cristo só veio existir no seu nascimento, preste atenção, se Cristo só veio a existir no seu nascimento, então não existe a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aqui eu já estou mostrando provas para vocês da pré-existência. Se alguém algum dia virar para você e falar assim, não, mas esse negócio de Cristo, se ele não existisse, é sinal então que não existe a Trindade. A Bíblia está errada. E a Bíblia não é em nada errado. Se Cristo não é pré-existente, então ele não era Deus, porque Deus é eterno, e existe antes de todas as coisas, e Jesus Cristo é Deus. Então mais uma prova, ele é pré-existente. E se Cristo não era pré-existente, então ele mentiu, porque ele afirmou ser. Agora, se mentir é pecado, ele não podia mentir, porque nele habitava a impecabilidade. Cristo não podia pecar. De todas as coisas que ele podia fazer, ele podia tudo, menos uma coisa, pecar. Por quê? Porque a essência de Deus estava nele. Então, quando nós pegamos esses 3 aspectos, da existência da Trindade, de ele ser Deus, e ele estar com Deus, acabou. Queridos, o próximo ponto que eu vou ler para você aqui agora, a escola dominical podia encerrar aqui agora, porque você vai entender a lição inteira através disso aqui. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Um versículo que todo mundo tem que saber de cor. Eu decorei esse versículo com 13 anos de idade. Pastor, eu tenho 70 e não sei ele ainda. Você hoje decora ele, irmão, preocupa não. João, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 e 2. E eu vou ler
o versículo em duas versões diferentes para você perceber os detalhes, amém? Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Na Bíblia Mensagem, esse mesmo versículo, essa mesma referência, ela é tratada da seguinte maneira: antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio, à disposição de Deus. Agora, eu quero que você observe o detalhe, o mistério nesses dois versículos. Porque quando João, o apóstolo, o discípulo amado, escreve o seu evangelho, Jesus Cristo já tinha sido crucificado, já tinha subido ao céu, mas o que ele está escrevendo aqui, já estava contando a história antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E aí eu quero que você abra os seus ouvidos espirituais para o que eu vou te falar. João, no evangelho, no quarto evangelho, estava contando uma história de Jesus antes de tudo existir. Se fosse só esse versículo a lição, já era suficiente para eu e você acreditarmos, crermos e entendermos. No princípio era o verbo. Quem que era o verbo? Quem que era a palavra? Jesus Cristo. Jesus é o verbo vivo de Deus. Antes de qualquer outra coisa, antes de Deus virar e falar assim: haja luz, já existia Jesus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos também a soberania de Jesus. Quando nós entendemos isso, e nós entendemos que Jesus existe antes de todas as coisas, que Ele já era antes de ser, que Ele já existia antes de existir na terra, que em tudo Ele estava, que todo o processo de criação Ele fez parte. Aí nós vamos começar a entender o tamanho do seu amor, de abandonar tudo que Ele tinha para vir para esse mundo. Nós vamos estar falando também sobre Jesus, que Ele mesmo não teve começo. Ele existiu, olha que lindo, Ele existiu desde a eternidade. Quando nós falamos de eternidade, nós temos o pensamento, a ideia: não, quando eu morrer e Cristo voltar e buscar a sua igreja, eu vou viver na eternidade com Ele. E nós entendemos que a eternidade, ela existirá depois que Cristo voltar. A eternidade, ela não existirá depois que Cristo voltar. A eternidade sempre existiu. A eternidade existe desde que Deus existe, ou seja, ela sempre existiu antes de tudo existir. Então Cristo, Ele existe desde a eternidade. Antes de qualquer coisa, já existia a eternidade, porque nele habita a eternidade. Nele habita todas as coisas. É um lugar, queridos, onde a minha mente, a sua mente, onde o nosso pensamento humano jamais vai poder alcançar, se a gente for parar e falar: não, agora eu vou sentar aqui e eu só vou sair quando eu achar e descobrir solução para a eternidade. Eu preciso te dizer que você vai morrer tentando, você vai morrer sentado ali naquela cadeira, e a sua mente, a minha mente, nós não vamos conseguir compreender na totalidade o ministério de Jesus e o mistério da pré-existência eterna de Jesus. Porque quando se fala de eternidade, nós imaginamos que é o fim, mas a eternidade já era o começo antes do começo existir. Pode falar, de repente alguém está pensando assim: o pastor Dália vai me deixar louquinho hoje, que eu já estou confuso aqui. Irmão, falei que você hoje não pode vacilar, fica ligado aí. E ele não era uma ideia, o verbo, a palavra, Jesus, ele estava com Deus. Ele não era uma ideia, um pensamento, um exemplo vago, ele era real. Ele era uma pessoa que estava com Deus.
ele fazia parte da relação da divindade, porque ele é parte de Deus, ele é Deus. O verbo, ele era Deus, ele não estava apenas com Deus, mas ele mesmo era Deus. Por isso que João fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele não se tornou uma pessoa somente quando ele nasceu de Maria, a sua mãe, que o Espírito Santo de Deus escolheu para que ele viesse através do mundo. Ele não nasceu, ele nasceu ali, mas ele não começou a existir ali no ventre, né? É estranho falar essa palavra, depois eu preciso procurar um termo. Quando a gente fala de fecundação, a gente lembra de um espermatozoide, de um óvulo, mas Jesus, ele não foi concebido por uma fecundação, ele foi concebido por um milagre. Então, vamos evitar usar a palavra, né, concepção, fecundação, mas quando ele foi colocado, a essência de Cristo no ventre de Maria, ele já existia, ele já tinha uma personalidade, ele já era uma pessoa. O que acontece naquele momento é que a personalidade divina, a personalidade de Deus que havia em Jesus Cristo, agora se faz personalidade humana para habitar no meio dos homens. Ele foi transferido, bem colocado. E aí nós precisamos agora seguir a Bíblia para entender a pré-existência de Cristo, porque o Antigo Testamento ele nos ensina a pré-existência de Deus, a existência de Deus, e que existem 3 pessoas na Trindade, embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia. Se você buscar, você não vai achar a palavra Trindade, você não vai achar a palavra triunidade. Esse é um conceito, entenda, é um conceito em termos de palavra, que o homem criou para definir o conceito de Deus, a existência de Deus, um Deus que é formado por 3 pessoas e uma só pessoa, inseparáveis. Eu já usei o exemplo aqui, e talvez para você possa parecer infantil, mas quando nós trabalhamos com pré-adolescentes, com adolescentes, não existe maneira melhor, porque se você tem um filho, e ele não entende a questão da trindade, de como que Deus pode ser um sendo 3, como que pode ser 3 pessoas numa só. O melhor exemplo para uma criança, para um pré-adolescente, às vezes até para um adolescente, entender a questão da trindade. Se você tem um filho, com certeza você tem um videogame em casa. E se você pegar um videogame desses mais modernos, ele tem 3 funções. A do videogame, você pode usar ele para assistir um filme, através de um DVD, ou você pode usar ele para ouvir uma música, através de um CD. Aí eu falo para você, não, eu não quero videogame. Tira a parte do videogame e deixa só o CD e o DVD. Você vai virar para mim e falar, pastor, não tem jeito, porque é tudo integrado. Não, mas eu não vou assistir filme na minha casa. Tira a parte que assiste DVD, que eu não quero assistir filme lá em casa, ou eu não quero ouvir música lá em casa. Eu quero que tira. Não tem como, por quê? Porque é integrado. O sistema do videogame são 3 funções numa só, que não tem como separar. Quando você usa esse exemplo para uma criança, para um pré-adolescente, para um adolescente, ele entende rapidamente o conceito de trindade, que o homem cria essa palavra para conceituar a existência de Deus. Não dá para você separar a pessoa de Cristo, o Deus Filho, do Pai e do Espírito Santo. Os 3 são um só, que agem integrados em unidade, mas também em distinção. Cristo tem o seu ministério, como Filho, ele é enviado ao mundo para executar o seu ministério. O Espírito Santo também, ele tem o seu ministério, que é dar continuidade à pessoa de Cristo, ao ministério de Cristo aqui na terra. E Deus, ele tem o seu ministério, ele é o Todo-Poderoso, o Criador, o nosso Senhor, aquele a quem nós chamaremos de Pai e o veremos face a face na glória e na eternidade. Então tudo isso, por mais confuso que possa parecer, é a coisa mais linda que existe para o homem buscar.
É esse entendimento. Se você tem que se vangloriar de alguma coisa, não se vanglorie. O apóstolo Paulo já falava, e aqui eu vou parafrasear: não se vanglorie do trabalho, do emprego que você tem, do seu cargo, do seu salário, do seu título. Não, se você tem alguma coisa para se gloriar, se glorie em conhecer a Deus. E o objetivo dessa revista é conhecer a Cristo, é conhecer a Deus, é você se aprofundar. Querido, eu já dei, pastor Rui, uma varrida, como se diz nessa revista. É um conteúdo riquíssimo, riquíssimo, que nós vamos experimentar nesses dias. Primeira João 5:7, ela fala que esses três são um. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra. Quem que é a Palavra? O Verbo, Jesus, e o Espírito Santo. Esses três são um. Obrigado, viu, minha irmã? No Antigo Testamento nós encontramos indicativos da Trindade, que fala sobre a unidade de Deus. Falar da unidade de Deus é falar da pluralidade de Deus. Preste atenção, Deus não é um Deus singular, Ele é um Deus plural. Agora, falar de pluralidade de Deus não é dizer que Deus é formado por deuses, não. No Antigo Testamento, você vai encontrar passagens que falam Deus, você vai encontrar passagens que falam Elohim. Quando se trata do Deus Elohim ou Elohim, está falando da pluralidade, ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quando os três agem de forma única, quando os três atuam juntos, a trindade de Deus, sem a separação de ministérios, os três se unem para agir. E Deus, então, Ele é plural na sua existência. Sendo plural na sua existência, ou seja, Ele é três pessoas que formam uma só pessoa, ali está o Filho, ou seja, ali está Jesus. Então o Antigo Testamento, assim como a Bíblia toda, o tema central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo, mas o Antigo Testamento, ele vai nos dar indícios, ele vai nos dar características sobre essa trindade, sobre essa unidade de Deus. E como é uma unidade, Cristo não podia estar separado, Ele está inserido nessa unidade, Ele faz parte dessa unidade, e Ele faz parte de toda a criação, Ele faz parte de todo o mover que houve no Antigo Testamento. Ele estava presente em tudo, em todos os acontecimentos que houve ali, estava sendo preparado a sua vinda. Então, é como se nós pudéssemos aqui usar um exemplo também muito simples, é como se ele fosse o supervisor da história. Eu estou supervisionando tudo que está acontecendo, eu estou acompanhando tudo que está acontecendo muito de perto, para que quando eu for habitar com eles, eu saiba como que eles estão agindo, como eles andam, apesar que ele sabe todas as coisas, mas entenda, eu estou olhando de perto, para que quando eu estiver com ele, com esse povo, com o meu povo, eu possa interagir com ele. Estão entendendo, irmãos? Amém? Glória a Deus. É uma palavra que você não vai ouvir muito glória a Deus, aleluia, que você não vai ver ninguém sapateando no corredor, tá? Então não se preocupe, eu não estou preocupado com a falta do glória a Deus e aleluia, porque eu vim aqui hoje para ensinar, eu não vim aqui hoje para, como diz, para reteté. Deus está presente em tudo, e Cristo pré-existente está presente na criação do homem. Quando você vai ler Gênesis 1, você vai perceber a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, e aí ele vai criando, e tudo, ele usa o quê? A palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja o firmamento, e houve firmamento. Em tudo que Deus cria, Ele usa a palavra, ou seja, Ele faz a criação se expressando como Deus, Ele executa a sua criação, expressando o seu poder como Deus, mas ao mesmo tempo, tudo que Ele cria para Ele mesmo, para louvor da sua glória,
Mas no sexto dia, ele percebe que ele tinha um jardim, ele percebe que ele tinha toda uma criação, mas ele precisava de alguém para cuidar de tudo aquilo que ele criou, e de alguém para ter comunhão com ele, de alguém que pudesse contemplar a criação, de alguém que ele pudesse falar: eu criei isso para a minha glória, e estou te dando a oportunidade de usufruir, de participar de tudo aquilo que eu criei. Então ele vai criar o homem. Agora, interessante, ele tinha poder para isso, ele tem poder para isso. Quando a gente fala tinha, não é que ele perdeu o poder, mas ele podia simplesmente fazer assim: haja homem. Aí ia nascer um homem, ele ia aparecer. E ele tinha que tomar cuidado, porque se ele fizesse assim, era 2. Se ele balançasse 3 vezes, era 3. Ele tinha poder em pensar e o homem existir. Mas ele não quis fazer isso. Por quê? Porque ele sabia que o homem seria o ponto alto da sua criação, seria a sua criação mais importante, seria a criação com quem ele teria maior afinidade, com quem ele queria ter um relacionamento de intimidade. Então ele não usa a palavra para criar, ele vira para ele mesmo, para a sua trindade, para a sua unidade, para a sua pluralidade. Ele usa uma expressão: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se ele usa o verbo na expressão façamos, ele não está sozinho, ele está acompanhado por mais alguém, ele está acompanhado por outras pessoas, e nós entendemos e cremos que essas outras pessoas são o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, quando nós entendemos isso, e nós percebemos que Cristo está na criação, nós começamos a entender o seguinte: que Cristo, ele participou da criação do homem, por isso ele se dedicou tanto a esse homem, que morreu numa cruz, para aquele homem que ele criou, resgatasse a essência, para que ele foi criado. Eu e você fomos criados única e exclusivamente para louvor da glória do Senhor, para parecermos, para sermos semelhante a Deus, para termos uma semelhança espiritual, uma semelhança moral e também uma semelhança física. Então Cristo pré-existente, ele participa dessa criação e ele se empolga, vamos dizer assim, ele se empolga de tal maneira com tudo aquilo que ele criou, porque era o mais importante. Quando ele vê o homem caído, ele fala: eu preciso então agora habitar no meio dos homens, para que eu experimente como homem o sofrimento deles, e leve salvação para poder resgatar aquilo que eu criei. É para isso que ele veio, porque é o ponto alto, é o mais importante. Meu querido, você é o mais importante de Deus. Você é a criatura mais importante, mais significante, mais relevante que Deus fez. Se você olhar para o espelho, você vai ver a pessoa mais linda, a pessoa mais importante, a pessoa mais amada que Deus criou na face da terra. Se você tem depressão, deixa eu te falar uma coisa: vai para frente do espelho e fala para você mesmo: meu querido, minha querida, você é a pessoa mais importante que Deus criou nesse mundo, você é a pessoa maravilhosa que Deus criou nesse mundo, você é o ponto alto da criação de Deus. Pega essa depressão e bate na cara dela, falando que você é o melhor de Deus, é o mais importante que Deus criou aqui na terra. E Cristo estava lá na criação. Por isso nós temos prova bíblica no Antigo Testamento, no primeiro livro da pré-existência de Cristo. Então, se nós olharmos cronologicamente, capítulo 1 de Gênesis é a maior prova da pré-existência de Cristo. E ele estava presente na criação, mas ele estava presente também na queda do homem, no pecado de Adão. Quando Adão sucumbe ao pecado, se entrega ao prazer que Eva lhe proporciona. E essa semana eu vi algo muito cômico, e ao mesmo tempo, por mais que pareça assim, desrespeitoso, mas eu vi algo que eu confesso que eu ri. Estava lá a figurinha falando que o diabo
enganou Eva, falando que ela poderia comer da maçã, porque ela não iria engordar. E mulher tem muito disso, né? Mas o diabo, ele engana, ele seduz, ele impõe a Eva aquilo que ele sabia que não iria acontecer, mas ao mesmo tempo aquilo que ele sabia que iria acontecer, porque iriam abrir os olhos espirituais de Adão e sua esposa. E Adão agora se entrega a esses prazeres, ao conhecer de Deus, ao conhecer do bem e do mal, e cai. Agora, abre sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 22. Gênesis, capítulo 3, versículo 22. E o Eterno disse: o homem tornou-se como um de nós, capaz de conhecer todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E agora, e se ele comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre? Isso não pode acontecer. Mas o versículo 22, ele começa: eis que o homem é como um de nós. Espera aí, mais uma vez, na queda, Deus não está sozinho, como um de nós. Mais uma vez, a pluralidade de Deus, o Elohim. Ali ele está falando Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E mencionando aqui, claro, a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. Mais uma prova da pré-existência de Cristo. Ele estava presente na criação, estava presente na queda do homem. E seguindo, nós temos também, onde a palavra de Deus no Antigo Testamento nos dá indícios da pré-existência, que seria a Torre de Babel, que todo mundo conhece, que ali o povo, ele estava em desobediência à palavra de Deus, porque o que a palavra de Deus ensinava no Antigo Testamento, no comecinho lá? Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra, povoai a terra. O que o homem deveria fazer? Se multiplicar. Eles se multiplicaram. Mas eles povoaram a terra? Não, eles não estavam povoando a terra. O capítulo 11, de Gênesis, ele começa falando que estavam todos reunidos em uma só localidade. Ou seja, eles já estavam em desobediência ao que Deus tinha ordenado. Porque se Deus fala, é para vocês povoarem a terra, é a mesma coisa. Preste atenção, o mesmo pecado que aquele povo da Torre de Babel cometeu, é o mesmo pecado que eu e você cometemos quando nós não obedecemos. Ser-me-eis minhas testemunhas, até os confins da terra. Na verdade, Deus fala, povoai a terra, ou seja, saiam de onde vocês estão, se multipliquem, mas saiam de onde vocês estão e vão até os confins da terra, enche essa terra de gente. E não, eles ficaram ali, e eles falaram, agora vamos construir uma torre, e vamos subir, e vamos alcançar o céu. Então, no capítulo 11 de Gênesis, você vai ver toda essa história. E o versículo 7 do capítulo 11, ele vai usar mais uma vez a expressão da pluralidade de Deus. Quando ele fala que ele ia nos conhecer, ele faz isso mostrando mais uma vez a trindade de Deus, mais uma vez mostrando que Cristo estava presente ali. Todas as vezes que você entender e ler no Antigo Testamento alguma referência que mostra a pluralidade de Deus, a trindade de Deus, você tenha a certeza que ali está mostrando a pré-existência de Cristo. Você que está acompanhando a revista, você vai perceber agora que eu vou inverter a ordem, porque seria no profeta Isaías e depois nas aparições do anjo do Senhor. Nós vamos ver primeiro as aparições do anjo do Senhor, para depois vermos o questionamento e a explanação de Isaías. Nas aparições do anjo do Senhor, você vai ler no Antigo Testamento várias vezes a expressão, o anjo do Senhor. E vale lembrar o seguinte, que algumas expressões você vai ver que um anjo apareceu, um anjo da parte do Senhor. Ali está tratando de um anjo. Quem, pastor? Um anjo. Não sei quem, anjo não tem nome. Agora, todas as vezes que você vê
a palavra o anjo do Senhor, sempre que estiver mencionado o artigo o anjo do Senhor, e a palavra anjo estiver na letra maiúscula, estiver começando com a letra maiúscula, aí existe uma separação de todos os outros anjos. Esse anjo que aparece no Antigo Testamento, ele não é um anjo comum, ele não é Gabriel, ele não é anjo, ele não é arcanjo, ele não é serafim, ele não é querubim. Ele é uma representação da própria pessoa de Cristo, sendo manifestada visivelmente aos homens. Se você for aprofundar na teologia, você vai encontrar o termo teofania, que é as aparições de Cristo, ou a expressão do próprio Deus aos homens, antes de Cristo vir ao mundo. Então, todas as vezes que você encontrar o anjo do Senhor, você vai encontrar então ali uma aparição, ou seja, uma expressão da aparição de Cristo antes do seu ministério terreno. E isso acontece várias vezes. Em alguns casos, quando nós falamos que aparece isso, ou é para uma intervenção, ou é para uma palavra específica que vai direcionar até as nações. É correto afirmar então que o anjo é uma anunciação de Cristo, entenda isso aqui, pré-encarnado, o Cristo pré-existente. Agora, a encarnação de Cristo, ela não se trata somente do período que ele viveu aqui na terra. Então, nós vamos ver várias vezes, em vários autores, falando de Cristo pré-existente, Cristo pré-encarnado, e quando se fala de encarnação de Cristo, ou seja, dele homem, é diferente. Preste atenção. Cristo pré-encarnado, Cristo pré-existente, ele já existia antes de existir como homem. Cristo encarnado é ele enquanto homem, mas também é ele depois de morto, ressurreto e assunto aos céus. Todas as vezes que você falar assim, o Cristo encarnado, você vai ouvir várias vezes, vários autores, vários teólogos usar essa expressão. Não entenda a expressão Cristo encarnado como o período que ele esteve na terra, porque o seu período de encarnação, ou seja, o seu corpo físico, ele existiu mesmo depois da sua morte. Quando ele sobe para o céu, ele não sobe só espírito, ele sobe em corpo, ele sobe completo, ou seja, a encarnação de Cristo, a pessoa física de Cristo, ela existe até hoje, e é ele quem vai descer para buscar a sua igreja, para que ela possa reinar em glória com ele na eternidade. Então, várias vezes, quando você vê o anjo do Senhor, na palavra de Deus, saiba que é a expressão de Cristo. E interessante que a expressão o anjo do Senhor, com esse tipo de referência, ela vai acontecer somente no Antigo Testamento, porque quando você vai para o livro de Apocalipse, porque ali no período onde Jesus estava com os discípulos, e depois da sua morte, ele ainda aparece 7 vezes aos seus discípulos, é claro que ele aparece como Cristo, e lá no livro de Apocalipse, quando João tem a visão, e ele cai como um morto, por quê? Porque ele estava diante de Cristo. Então, a expressão, o anjo do Senhor, ela é encontrada no Antigo Testamento, para fazer referência àquele que viria a existir, antes de todas as coisas já existirem. Agora, quando o profeta Isaías, ele é o que mais nos deixa claro sobre a pré-existência de Cristo. Ele é quem mais anuncia a vinda daquele que já existia. É ele quem anuncia, e ele é chamado de profeta messiânico. Mas tudo isso só acontece quando ele tem um encontro pessoal com o Senhor. Isaías capítulo 6 começa dizendo, na morte, quando morreu o rei Uzias, vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. E isso já foi falado aqui em uma outra aula, sobre a morte de Uzias, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas quando Isaías vê o Senhor no alto e sublime trono, e o anjo toca a boca de Isaías com a brasa viva do altar, ou seja, ele tem uma experiência viva com o Senhor, aí ele começa então a citar a pré-existência de Cristo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías capítulo 6,
e nós vamos ler o versículo de 6 a 8. A quem enviarei? A quem irá por nós? E respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante que aqui nós vemos duas colocações. A quem enviarei? Está no singular. Quem há de ir por nós? Está no plural. Quando Deus usa essa expressão, a quem enviarei, Ele está usando a expressão de Deus, o Pai. Agora, quando Ele usa a expressão, quem há de ir por nós, e aí aparece mais uma vez a pluralidade de Deus, o Deus Elohim, Ele está falando, quem vai ser enviado para dar testemunho de nós três? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A expressão, quem há de ir por nós, ela demonstra a pré-existência de Cristo, que ali Ele está falando de Deus Pai, Filho e Espírito. E se você continuar, você no capítulo 9, você também já conhece essa expressão, eis que um filho se vos deu. Ele está tratando da pessoa de Cristo. Alguns teólogos, queridos, por incrível que pareça, durante muitos anos, alguns teólogos discutiam e discordavam sobre Isaías, falando no capítulo 9 sobre a pessoa de Cristo. Eu não sei onde eles estavam com a cabeça, mas ainda existem livros, e isso eu estou falando da década de 70, livros antigos, que discordam do capítulo 9 de Isaías estar anunciando a vinda de Cristo. Mas o capítulo 9 é um dos capítulos mais claros do Antigo Testamento, que fala da pré-existência e da vinda de Cristo. Ele está anunciando aquele que virá, mas que já existe. Ele trata então do nascimento de Jesus, falando tanto da sua humanidade, como da sua divindade. Quando ele fala, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Então, primeiro ele trata Jesus Cristo, aquele que já existia, como um homem que vai nascer, como uma criança, uma pessoa que vai nascer. Mas ele deixa claro no mesmo capítulo, na continuação, que essa pessoa, que Jesus Cristo, que irá nascer anos depois, séculos depois, ele também é dotado, ou seja, ele contém em si mesmo, ele carrega em si mesmo a natureza divina. Mesmo sendo homem, ele não consegue, é impossível ele separar a sua natureza humana da sua natureza divina. Eu quero dizer para você que Jesus, quando ele chora a morte de Lázaro, ele é homem, mas ele continua sendo Deus. Jesus, quando cura o cego, quando ele cura o enfermo, quando ele cura um paralítico, ali é Jesus homem agindo, mas na sua essência da divindade, na sua essência do Deus Todo-Poderoso. Então, em todo o Novo Testamento, que Isaías anunciou a vinda de Cristo e se cumpriu, quando você encontrar Jesus, não separe. Não, aqui é Jesus homem, aqui é Jesus Deus. É impossível você separar a natureza humana da natureza divina. Quando ele chora, a sua natureza humana está se expressando, mas a sua natureza divina continua ali. Quando Jesus cura, é a sua natureza divina se expressando, mas a sua natureza humana continua presente ali. É impossível separar e você precisa entender isso. E agora nós chegamos no Novo Testamento e nós temos evidências, nós temos provas da pré-existência de Cristo, e nós começamos com o testemunho de João. E quando eu falo testemunho de João, e se você leu a revista, você entende que não é João Batista, o profeta, mas é João, o apóstolo, o discípulo amado, aquele que teve comunhão, aquele que teve intimidade com Cristo, aquele que deitou e escutou as batidas do coração de Cristo. E é um homem que eu falo, um dia eu quero imitar, na eternidade eu quero falar, Jesus, deixa eu sentir as batidas do seu coração, para saber a emoção que João sentiu. E João, ele começa, no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, mas ele termina o seu livro, a sua carta, o seu evangelho, e ele fala que se tudo que Jesus fez estivesse escrito, não caberia em todos os livros. Para você perceber que ele está te mostrando, eu conheci Jesus de quando ele começou até o dia da sua morte, eu estava lá. Eu vi tudo que ele fez. Alguns discípulos talvez não perceberam, mas João não. João, ele percebeu
todo o ministério de Cristo, ele entendeu o ministério de Cristo e ele teve a revelação de quem era Deus e de quem era Jesus, que eles eram um só. E João, quando escreve o seu evangelho, ele trata Jesus Cristo como o Filho de Deus. E ele vem fazendo isso para contrapor, não os outros 3 evangelhos, mas para contrapor tudo aquilo que era pregado, tudo aquilo que era ensinado sobre Jesus, e era ensinado de uma maneira como que Jesus fosse apenas um profeta, e Jesus agora é o Filho de Deus através de João. Então o que ele faz? Ele descreve como sendo Filho de Deus, e começa deixando claro que Jesus, como Filho de Deus, é pré-existente, e é uma pessoa da Trindade. Na narração do capítulo 1, quando ele fala que o verbo era com Deus, o verbo estava com Deus, ele chega ao ponto que ele fala também, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Agora, quando João fala, no princípio era o verbo estava com Deus, ele fala da pré-existência de Cristo. Eu quero abrir um parênteses aqui para você entender um versículo, que você vai compreender, porque eu falei que antes de existir, ele não era um pensamento, uma ideia, um exemplo, um pensamento de Deus, ele era real, ele era uma pessoa. Quando você lê o livro de Jeremias, você vai encontrar: antes que se formasse no ventre de sua mãe, eu te conheci e te constituí por profeta das nações. Isso é importante você entender esse versículo, e eu preciso entrar com ele nesse momento pelo seguinte: Jesus Cristo estava ali, Deus conhecia Jesus, Jesus Cristo era Deus, antes que ele se formasse no ventre de Maria. Agora, a expressão que Deus usa para Jeremias, ele está querendo dizer o seguinte: Jeremias, eu pensava em você antes de você ser concebido, eu tinha ideias a seu respeito antes de você ser concebido, eu te imaginava fazendo a minha vontade antes mesmo de você ser concebido no ventre da sua mãe. Agora, com Jesus, se Deus fosse usar essa expressão para ele, ele falaria diferente: Jesus, você estava comigo antes de você ser concebido, você fazia parte de mim antes de eu ser concebido. É isso que João retrata no capítulo 1, no versículo 1, amém? Ficou claro para todo mundo, né? Outro que anunciou a pré-existência de Cristo foi João Batista, o profeta. Diz o seguinte: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Está lá no versículo 15 do capítulo 1. Agora, olha que interessante, quando ele fala, o que vem após mim é antes de mim. João Batista tinha pleno conhecimento do que Deus iria fazer, e ele tinha pleno conhecimento da pré-existência de Cristo. Agora, olha o mistério que está nessa palavra de João Batista. Quem era mais velho? João Batista ou Jesus? João Batista era mais velho. Ah, espera aí, como que ele afirma aqui agora que aquele que viria após ele já era antes dele? Ele estava falando do primo dele. Jesus era primo de João Batista, e João Batista era o primo mais velho. Como que ele podia ser antes de João Batista se ele era mais novo? A prova da pré-existência de Cristo, que João Batista já conhecia. João Batista já tinha a revelação de que o primo dele, na verdade, era aquele que já existia antes de tudo existir. Por que João Batista tinha essa revelação? Porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele buscava conhecer a Deus. Se você quer ter revelação de Deus, se você quer ter conhecimento de Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa conhecer a Deus através da sua intimidade. Eu tenho certeza, você que é casado, e principalmente os homens, a sua esposa sabe até o prato que você gosta de comer, a cor de camisa que você gosta de vestir. Agora, se perguntar para nós homens a cor de roupa e o que a nossa esposa gosta de comer, vamos mudar de assunto, que é melhor, né? Mas sabe por quê? Intimidade. João Batista, ele podia afirmar isso com clareza. Ele está falando de Jesus, existe antes de mim de qualquer outra coisa. E ele estava explicando também nisso a superioridade de Cristo e de seu ministério na terra. Ele está falando, olha, se você está me achando bom, esquece, eu não sou nada. Tanto é que ele fala, importa que eu diminua para que ele cresça.
Por quê? Porque ele sabia da superioridade, da majestade que havia em Jesus. A irmã está perguntando se Cristo, na sua infância, na sua adolescência, sentiu tudo aquilo que nós, homens e mulheres, sentimos. Eu vou começar te respondendo, irmã, com uma expressão que eu ouvi de um adolescente, que hoje é jovem, o Arthur. Imagina os irmãos de Jesus, gripado, nariz escorrendo, garganta doendo, cabeça doendo. Ele não ia virar para a mãe dele e falar: mãe, leva esse menino na farmácia, dá o remédio para ele. Não, eu entendo Cristo, chegando assim disfarçadamente, seja curado. Ele tinha nele, mesmo quando criança, e eu imagino, isso eu estou fazendo uma alusão, tá? Acho que naquela época nem tinha bola. Mas, por exemplo, ele brincando de bola com as crianças, porque Cristo brincava. Ele foi criança, eu não consigo entender um Jesus que era criança, sentadinho ali o dia inteirinho. Mãe, deixa eu brincar. Não pode brincar, meu filho, você está esperando o seu tempo de se manifestar como filho de Deus. Fica quietinho aí. Não, eu tenho certeza que ele brincou com seus irmãos, né? Que ele espetou o dedo ali na madeira onde seu pai trabalhava. E quando pequenininho, eu imagino que José, talvez, né? Deixa eu viajar aqui, irmãos. Quantas vezes Jesus, misericórdia, Jesus, você vai machucar, menino. E tirava ele lá do meio das madeiras. Mas habitava nele a natureza divina. Habitava nele, ainda que não manifesto, já o Espírito Santo de Deus. E era já desenvolvido nele o fruto do Espírito. Então, Jesus passou por toda a fase biológica que nós passamos, de crescimento, de desenvolvimento físico, tudo. Mas eu não entendo ele passando pela fase biológica, por exemplo, como um homem e uma mulher, ela passa, que seria a puberdade, a sexualidade, o sentimento, por exemplo, né, que acontece com alguns adolescentes, não escandaliza não, irmão, isso é científico, tanto com o menino quanto com a menina da poluição noturna. Mas eu entendo que a natureza divina dele, não é que ela, entenda, não é que ela isolava, massacrava a natureza humana, mas é porque, como sendo Deus, ele não era carente, ele não tinha necessidade humana, sexualmente falando. Então eu entendo que Jesus, ele cresce, ele percebe tudo isso, mas como ele era Deus, Deus não tem a necessidade que nós temos. Por isso mesmo que Deus fala para o homem: crescei-vos e multiplicai-vos. Mas ele continua sendo Deus. Então eu entendo Jesus crescendo, se tornando um adolescente, se tornando um homem, e entendo até Cristo, né? Não sei se tinha os espelhos como tem hoje, mas tomando banho e vendo que o seu corpo estava mudando. E como um adolescente hoje entende o seu corpo mudando? Nossa, eu estou ficando diferente, né? As meninas crescem os seios e os meninos os pelos. E eu entendo Jesus crescendo e falando assim: eu estou ficando parecido com aquilo que eu criei. Ou seja, o entendimento dele era diferente. Eu entendo Jesus dessa maneira. Ficou claro? Os apóstolos, todos os apóstolos que conviveram com Jesus, eles tinham conhecimento da pré-existência de Cristo, porque eles eram ensinados por Cristo. Mas dentre eles, 2 apóstolos se destacam. O apóstolo Paulo. Abre sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 1, 17. E nós já estamos aqui caminhando para o final da lição. Colossenses 1, 17. O apóstolo Paulo, ele vai deixar muito claro a questão da pré-existência de Cristo. E talvez um dos versículos dos apóstolos mais claros sobre a pré-existência está em Colossenses 1,17. Quantos acharam, digam amém. Olha o que Paulo diz, que maravilha. Ele é antes de todas as coisas,
e nele subsistem todas as coisas. Paulo teve a revelação plena. Agora, preste atenção, diferente de João Batista, que teve a revelação pela comunhão com Deus, pela intimidade com Deus, é claro que Paulo também teve toda essa intimidade com Deus e com o Espírito Santo. Paulo experimentou algo que João Batista não experimentou, que foi o derramar do Espírito Santo sobre ele. Mas Paulo, ele tem essa revelação, além da intimidade, porque ele foi ensinado. Com certeza, os apóstolos, nós lemos que tiveram certa dificuldade para aceitar Paulo, mas depois que ele foi aceito, ele teve intimidade com esses apóstolos. E eu entendo que talvez um dia João sentou e falou: Paulo, senta aqui, vamos bater um papo, cara. O negócio é o seguinte, foi assim, lá no começo, quando Deus criou a terra, Jesus já existia. Jesus não veio existir quando ele nasceu. E aqui eu estou criando uma figura, mas talvez tenha acontecido esse momento, dos discípulos sentarem com Paulo e falar: Paulo, deixa eu te contar como que foi, como que aconteceu, como que foi o ministério de Cristo. Não é que Paulo simplesmente, naquela visão, houve um negócio cinematográfico e Jesus implantou tudo na mente de Paulo. Não, Paulo foi crescendo em sabedoria, em conhecimento. E aí então, ele nos revela, ele nos mostra o conhecimento da pré-existência de Cristo, falando que Jesus é antes de todas as coisas. Que isso, na verdade, quando ele fala, e nele subsistem todas as coisas, ele está citando. Por isso que eu digo que talvez ele tenha tido contato muito próximo com João, porque ele está citando João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio era o verbo era com Deus, o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, ou seja, nele subsistem todas as coisas. Então, por isso que eu entendo que Paulo deve ter tido um contato muito próximo com João, o discípulo amado. Outro apóstolo que menciona também a pré-existência de Cristo, e com muita propriedade, é o apóstolo Pedro. Ele afirma em sua carta que Jesus já era conhecido antes da fundação do mundo, mas se manifesta nos últimos dias por amor de nós. Abra a sua Bíblia aí, por favor, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pedro, ele conviveu com Jesus, então talvez ele fale ainda mais com propriedade do que o apóstolo Paulo nesse versículo. E diz o seguinte: ao qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Quando Pedro fala que foi conhecido antes da criação do mundo, ele está falando novamente aquilo que João falou. Ele já existia antes de tudo existir, e se manifesta agora no fim dos tempos. Pedro estava falando que aquela época já era o fim dos tempos. Imagine hoje, quando João depois fala assim: filhinhos, é chegado a última hora. Se para eles era a última hora, imagine para nós estamos vivendo os últimos segundos. Então, nós precisamos entender isso aqui, que ele está deixando claro que nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao Senhor. Ele vem, Cristo, ele deixa toda a sua glória para quê? Para vir agora se manifestar como homem, para resgatar do nosso antigo modo de vida, para nos resgatar do pecado. O amor dele pelo homem é que vai levá-lo a morrer numa cruz por mim e por você, deixando muito claro que nós estamos vivendo nesse mundo, que nós estamos padecendo desse mundo, mas que nós pertencemos aos céus, e que um dia nós estaremos com Ele nos céus. E eu anseio por isso, e eu quero que você também anseie por isso. E o próprio Cristo, ele também manifesta a sua pré-existência, ele afirma a sua pré-existência. Nós vamos ler alguns versículos aqui, que você vai entender. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 18.
assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviarei ao mundo. O que ele está falando? Aqui ele está orando a Deus. Jesus, no capítulo 17, faz a sua oração, talvez a maior oração que ele fez, e é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. E ali, ele ora, preste atenção, por você. Você sabia que Jesus orou por você? Porque ele fala: Senhor, Pai, eu oro não somente por esses, mas aqueles que hão de me conhecer, que hão de me receber. Então Cristo já estava orando por você em João 17. Se algum dia você teve dificuldade de entender que Cristo intercede por nós, eu quero te dizer que Ele já orou por você. Se você ler o capítulo 17, você vai entender a oração de Jesus, e vai entender que Ele orou por você. Mas aqui ele fala: assim como o Senhor me enviou para o mundo, como que alguém pode ser enviado se não estava no lugar quando foi enviado? Se eu viro e falo assim: Walber e Suzete, nós vamos como igreja te enviar para vocês serem pastor da Catedral da Família lá no Afeganistão. Amém? Como que ele pode ser enviado se ele não estiver aqui? Ele só pode ser enviado se ele estiver aqui. Você só pode ser enviado para um lugar se você estiver no lugar na hora de ser enviado. Então, se Deus enviou Jesus para o mundo, é sinal que ele estava com Deus. Ele está mostrando: eu estava com Deus, como João afirmou, e por isso o Pai me enviou. Agora eu estou enviando vocês para o mundo. Ou seja, agora, assim como Deus fez, eu, que sou Deus, estou fazendo com vocês. João capítulo 6, versículo 38, abre aí, por favor. João capítulo 6, versículo 38. Aqui ele vai afirmar a sua procedência, ele vai falar de onde ele veio. Mais uma vez ele afirma a sua pré-existência. Amém? Diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. De onde ele desceu, queridos? Do céu. Se ele desceu do céu, é onde está Deus. Ele está falando: eu estava com o Pai no céu, mas eu saí de lá. Eu deixei a minha glória para quê? Para fazer a vontade dele. Interessante que aqui ele usa a pluralidade de Deus, assim como ela é usada no Antigo Testamento, mas para mostrar que existe, como eu falei, uma distinção de ministérios. E ele está fazendo não a própria vontade, mas ele faz a vontade dele quando ele vem para o mundo. E quando ele está prestes a morrer, mais uma vez ele fala com Deus: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai. Entenda, ele fez tudo que o Pai o mandou. E ele deixa muito claro aqui, que ele não começou a sua existência lá na manjedoura, ele já existia no céu. Abre também João capítulo 8, versículo 58. Está 2 capítulos aí na frente, João 8, 58. Aqui ele afirma a sua superioridade a Abraão. Ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Fala comigo assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Talvez esse seja um dos versículos mais polêmicos para os judeus. Os judeus até hoje respeitam Abraão como sendo a pessoa mais importante da história. No Antigo Testamento, para o judeu, ele é a pessoa mais importante. Aí agora, Jesus vira e fala assim: antes que Abraão existisse, ou seja, antes dessa pessoa que vocês consideram, que vocês respeitam tanto, eu sou. O que ele está fazendo aqui? Ele está usando a mesma afirmação que Deus usou com Moisés. Senhor, quando eu chegar lá, eles vão me perguntar quem é o Senhor, qual o seu nome, o que eu vou dizer para o povo, qual o nome de Deus? Diga a eles que eu sou o grande eu sou. Jesus está afirmando aqui novamente, na sua natureza divina, a mesma coisa que Deus afirmou para Moisés: eu sou. E ele é antes de todas as coisas serem. Abre também novamente aí João capítulo 17, versículo 5.
João 17, capítulo 5. Meu irmão, se você sentir vontade de pular, pula, não se segura na cadeira não. Olha o que Jesus disse na sua oração. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Deixa eu te explicar o que ele está fazendo aqui, meu querido. Ele está pedindo para Deus glorificar ele com aquela glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Entenda a maravilha disso aqui. Se Jesus estava com Deus antes de tudo existir, sabe o que acontecia? Os anjos contemplavam a glória dele todos os dias. Você imagina, o anjo andando lá no céu, aí de repente Jesus passava perto, começava aquele brilho, e ele era o Senhor Jesus, ele já se prostrava diante de tanta glória. E Jesus agora ele abre mão dessa glória, onde os anjos podiam contemplar todos os dias. Ele é o sol da justiça, a estrela da manhã, e os anjos estavam acostumados a todos os dias verem o brilho da face de Jesus, o brilho celestial de Jesus. E agora não, agora ele abre mão, porque ele foi enviado pelo Pai, e ele abre mão dessa glória para que ele vivesse como homem, ou seja, ele agora não tinha mais essa glória visível, a não ser por aqueles que estavam muito próximos, ainda que não viam com os olhos naturais, mas viam com os olhos da fé, a glória que haviam em Jesus. Mas a glória que os homens percebiam em Jesus, ela não era a glória resplandecente do brilho da sua luz, como o sol da justiça e estrela da manhã. A glória que os homens viam em Jesus, era a manifestação do seu poder como natureza divina. E agora Jesus está falando assim: Pai, restaura em mim a glória que eu deixei aí no céu. Após ele ter glorificado Deus aqui na terra, possibilitado que por meio dele, eu e você conhecêssemos a Deus e tivéssemos acesso ao trono do Pai, agora ele está pedindo: permita, Pai, que a glória original que eu desfrutava no céu seja retomada para a minha vida. Essa, quando é a afirmação de Jesus, ela é a maior prova da pré-existência de Jesus. Ele está falando: Pai, me conceda de novo a glória que eu tinha no céu. Agora deixa eu te falar uma coisa, é por causa disso que eu e você estamos aqui hoje de manhã, aprendendo sobre Jesus, porque ele abriu mão da sua glória. Entenda, meu querido, o que é que Jesus fez por você. Ele abriu mão de estar em todo o seu brilho e resplendor de poder, onde os anjos contemplavam, e eu quero entender que os anjos não conseguem ficar de pé. Quando Jesus se aproxima, os anjos se prostram pelo poder da sua glória. Ele abriu mão disso, para se fazer igual a mim, igual a você, homem, criação de Deus, para compartilhar das nossas dores. Ele resolveu, ele aceitou, falar: eu abro mão da minha glória para viver uma existência de humilhação. O tempo de Jesus aqui pode ser comparado como um tempo de humilhação, porque se ele abre mão de tudo aquilo que ele tinha na eternidade, e resolve se humilhar para ser igual eu e você, meu querido, isso para Jesus, diante do que ele é que nós entendemos que para ele foi humilhante, ainda que ele não tenha se sentido assim, mas para que você entenda, é humilhante. O Deus Todo-Poderoso, em todo o seu resplendor de glória, abre mão dela. Sabe para quê? Para que você tenha vida, para que eu tenha vida. E como nós temos valorizado isso? Ou melhor, será que nós temos valorizado isso? Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o Criador de todas as coisas com o Pai, pré-existente na eternidade, ele agora se faz homem, abandona sua glória, abandona o seu trono, a sua majestade, abandona a comunhão pessoal, direta com Deus, física que eu falo no sentido espiritual, de ser ali lado a lado com o Pai, por sua causa, por minha causa. E quantas vezes nós desprezamos isso? Quantas vezes nós
fazemos como que não entendemos e deixamos isso de lado. Sabe o que ele fez? Quando fala o verbo se fez carne, João poderia ter escrito muito bem ali: o verbo se tornou carne, deixando a sua glória para viver em humilhação pelos homens. Mas nós pegamos isso, queridos, encaixotamos e deixamos de lado. E tem algo que eu preciso falar com você, que essa semana eu conversei com algumas pessoas e isso está me incomodando. Eu falei isso há um ano atrás, lá no Parque Ateneu. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa nesses dias trazer a pessoa de Jesus Cristo para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Assim como Obed-Edom trouxe a Arca da Aliança, que era a representação da presença viva de Deus. Traga a presença do Cristo vivo para dentro da sua casa. Traga a presença do Cristo pré-existente, do Filho de Deus, para dentro da sua casa. Porque se você não fizer isso, daqui 2 dias, você vai deixar a arca do inimigo, a arca de Satanás entrar dentro da sua casa, através de um programa que é um lixo na televisão. Cristo morreu por você, para que você não tivesse que passar por isso. Eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado em saber que tinha gente aqui da igreja que fez inscrição para o Big Brother. Isso é falta de vida com Deus, é falta de caráter, é falta de intimidade. E aí se fala assim: não, mas eu conheço a Deus. Não conhece nada de Deus, porque se conhecesse uma vírgula de Deus, se conhecesse, como diz, o S de Deus, uma letra de Deus, não teria entregue a sua vida para Satanás através de uma inscrição dessa. Que é isso, pastor? Meu irmão, eu estou falando de conhecimento de causa. Para você ver o tanto que nós estamos desprezando a pessoa de Jesus Cristo. Eu preciso falar isso para você. Nossa, mas olha, tem crente que se inscreve, tem crente aqui da igreja que fez isso. A coisa não está muito longe, não. Então, nós precisamos nos levantar como igreja. Nós precisamos nos levantar como homens e mulheres que não desprezam a pessoa de Jesus Cristo. É chegado ao tempo, meu irmão, que você tem que falar não para o diabo. E que você, como homem e mulher de Deus, se precisar ser duro com a pessoa, se precisar falar a verdade, fale. Mas não deixe a pessoa ir para o inferno, não, em nome de Jesus. Ele morreu para te dar salvação, mas como nós aprendemos aqui, não é eu sou não, Ele te salvou para que outros contemplem a glória dEle através da sua vida. É para isso que Ele morreu, é para isso que Ele morreu. Agora, se você não valoriza a presença de Deus, se você não valoriza a pessoa de Jesus Cristo, eu te faço um convite, meu irmão. Eu acho que não começou, mas quando começar, vai lá para a sala de batismo, porque você está precisando aprender ali, ó, o beabá de novo. Pastor, o senhor ficou bravo? Não, não fiquei bravo não, irmão. Eu estou indignado com o tanto que, e às vezes eu também, nós pastores, menosprezamos a presença de Deus, principalmente dentro do nosso culto. É incrível, é incrível. Você conversa de tudo na hora do culto, menos de Jesus. Então essa revista, ela vem para que nós possamos nos alimentar da pessoa de Cristo, para que amanhã lá fora, quando alguém te perguntar de Jesus Cristo, você vai lembrar das 3 lições que nós vamos ver aqui, e você vai ter respostas com embasamento bíblico. Você vai estar preparado para lá fora ser um agente de transbordar no Espírito de Deus. Então, mais uma vez eu falo, não fique sem comprar essa revista. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Engraçado, não tem dinheiro para pagar, é R$5, né, pastor? Não tem R$5 para pagar uma revista. Mas aí tem dinheiro para comer um sanduíche, para comer uma pizza, para almoçar fora, para jantar fora. Ou seja, onde estão os seus valores, meu irmão? Onde estão as suas prioridades? Ah, eu preciso comprar carne. Sei lá, compra 300 gramas de carne a menos. Come um dia sem carne em casa, mas compra a revista. Não deixa de ser alimentado através dessa palavra não, amém? Vamos ficar de pé?
eu não vou te chamar à frente hoje para orar por você. Como eu falei, essa palavra é uma palavra de ensino. Ela não é uma palavra evangelística. Ela não é uma palavra que normalmente nos levaria à conversão. Mas eu preciso te pedir, reflita sobre essa palavra. Chegue em casa, durante a semana, leia. E aí já leia também a lição 2. Nós precisamos refletir sobre essa lição. Entender a pessoa de Cristo. Queridos, o escriba, quando ele escrevia a palavra de Deus, ele ia lá, tomava banho, trocava de roupa, pegava uma caneta, a ponta era feita de ouro, só para escrever a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele estava escrevendo a coisa mais importante que existia para a humanidade. Quando você chegar na frente de Jesus, quando você se apresentar para o Senhor Jesus, entenda que você está se colocando diante daquele que já existia antes de tudo existir, que era antes de qualquer coisa ser, e que deixou de ser em majestade para ser homem por mim e por você. Reflita sobre isso nesses dias. Sabe, se você não tem valorizado a pessoa de Jesus Cristo como deveríamos, quando você estiver em casa, coloque sua vida diante do altar do Senhor, se derrame diante do Senhor. Essa noite era 3h15 da manhã, pastora Juliana, você não vai dormir não? Eu falei, não dou conta, estudando. Ela, mas como é que você vai dar aula amanhã? Eu falei, não dou conta. Comecei a estudar sobre Jesus ali, e eu não me contentava, eu li a Bíblia, e eu peguei um livro de teologia que fala sobre Jesus, e comecei a ler, e falei, Jesus, o Senhor é maravilhoso, e nós desprezamos isso, nós não buscamos estudar sobre Jesus, e eu fui dormir, era 4h da manhã, porque o corpo estava pedindo, mas a minha mente, o meu espírito, eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. Eu falei, Jesus, eu vou dormir porque o meu corpo está pedindo, já estava o corpo doendo. Eu falei, eu vou dormir. E deitei na cama. Quem disse que eu dormi, irmãos? Falando, Jesus, o que nós estamos fazendo, Senhor? Como nós temos menosprezado o amor que Ele depositou em nós. Que você, essa sede que eu experimentei hoje pela madrugada, que você experimente também. A minha oração por você é essa, que você experimente fome por mais, mas Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Que você fala assim, eu não vou dormir, eu não posso dormir, e que você só consiga dormir a hora que o seu corpo falar, agora não dá mais, agora você precisa dormir, mas que você busque, de verdade, irmãos, o meu pedido para Deus é que Ele tire seu sono, para que você fale, não, eu vou passar a madrugada orando, lendo sobre Jesus, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar. Como eu fui enriquecido essa madrugada, como eu fui alimentado essa madrugada. Acho que essa madrugada Jesus falou assim, fazendo uma analogia, filho, hoje eu vou te dar, não é leite não, hoje eu vou te dar picanha, hoje você vai comer caldo de mocotó. Foi uma noite maravilhosa com o Senhor. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor, diante da Tua majestade, da Tua glória, da Tua soberania, Senhor, diante do trono do Senhor nesta manhã. Senhor, nós não temos Te valorizado. Perdoa-nos, Senhor, porque temos pecado, negligenciado a Tua palavra, a Tua presença, talvez muitas vezes até dentro do culto, Senhor. Mas que o Senhor possa nos levar a Te compreender, a Te conhecer, através de cada lição que será ministrada aqui nesse trimestre, ó Deus. Que nós possamos entender a pessoa de Cristo, conhecer profundamente o Senhor, para que nós possamos contemplar a glória do Senhor, ainda que não seja com os nossos olhos naturais, mas que seja com a nossa fé, que nós possamos contemplar a glória do Teu poder. Molda em nós um caráter, um coração segundo o Teu,
porque é disso que nós precisamos. Nós não precisamos de nenhum bem, o Senhor é o nosso bem maior. Nós não precisamos de nada além do Senhor. Primeiramente tem que ser o Senhor, ó Deus. Então gera esse sentimento no nosso coração, ó Pai. Que o Senhor possa nos levar para os nossos lares e gerar em nós uma fome, uma sede pela Tua palavra, pela Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.